Um relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos apontou falhas estruturais no sistema de justiça do Brasil no combate a crimes financeiros. De acordo com o documento produzido pelo governo de Donald Trump, decisões judiciais têm sido influenciadas por fortes vieses políticos, com impactos que ultrapassam as fronteiras do Brasil. Nessa análise, o órgão que é subordinado à Casa Branca sugere que os magistrados tomam decisões parciais no Brasil. O documento diz: juízes agindo com fortes vieses políticos proferem decisões com ampla relevância doméstica e pretendido impacto internacional, o que permanece sem solução. Começar essa com o Bruno Musa. Os Estados Unidos identificando medidas tomadas pela justiça brasileira que atua com posicionamento político, com viés ideológico, Bruno Musa. Qualquer tipo de sobriedade já mostraria esse tipo de viés político, que a parte técnica simplesmente deixou de existir no Brasil. E aqui não tem a ver com o espectro político esquerda-direita, que polarizamos em absolutamente tudo. O técnico manda cumprir a Constituição. O que mais a gente precisa entender é que estamos testemunhando subterfúgios cada vez mais claros e mais óbvios de uma tendência para tampar o óbvio. A corrupção, o desvio do dinheiro, um caráter viés ideológico puro. A gente vem falando aqui há bastante tempo, por exemplo, das tomadas de decisões do Itamaraty, do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, não apenas com relação a Donald Trump, mas no geral. Agora estamos testemunhando as atuações internas, que não é de hoje, há 7 anos, por exemplo, com inquérito aberto. Então, o que nós vemos são posicionamentos claramente político-ideológicos da forma como o Brasil está sendo conduzido. E, na minha opinião, uma falta de leitura clara e óbvia de como o mundo está indo. Qual lado nós queremos estar? O que é melhor para o Brasil? Esse tipo de pensamento não existe. Quando você tem algo de cunho político-ideológico, ainda mais quem comanda esse tipo de ministério, ou esses ministérios, são pessoas que têm ali um perfil não apenas, repito, ideológico, mas muitas vezes revolucionário, a gente vê para qual caminho nós estamos indo e passa, de longe, um pensamento claro de Brasil. O que é melhor para a população brasileira? O que é melhor para o crescimento do país? O que é melhor para a população brasileira é uma pergunta que ela é muito subjetiva, porque o bem comum, eu não acredito nele. Afinal de contas, o que é o bem comum? Para você é uma coisa, para mim é outra. Os caminhos são outros, mas a prosperidade seria bom para todo mundo e cada um mais próspero, com mais dinheiro no bolso, optaria o que é melhor para si, para sua própria família, para a condução da sua própria vida. Mas não, o que nós vemos é uma busca de cunho ideológico e que claramente vai de frente, atesta contra o que a América Latina está indo. É um caminho bastante perigoso que o Brasil está assumindo. Cristiano Beraldo, também analisar esse relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que aponta falhas estruturais no sistema de justiça aqui do Brasil no combate a crimes financeiros, e também menciona que decisões acabam sendo influenciadas por vieses políticos e chama atenção com impactos que ultrapassam as fronteiras do Brasil. Claro que há um receio dos Estados Unidos que decisões tomadas aqui, em alguma medida, impactem também setores norte-americanos, né, Beraldo? Veja, Canhato, quando a gente fala de sistema financeiro, hoje o sistema financeiro é global. Os bancos brasileiros, apesar de atuarem essencialmente no Brasil, eles são bancos muito grandes, que têm muito dinheiro sob gestão, fazem grandes negócios e esses bancos, eles gozam também, né? Nós não estamos falando só de Banco Master aqui, mas eles gozam de benefícios auferidos a partir de uma relação íntima com o poder no Brasil. Veja só o que aconteceu no caso do Petrolão. Não há explicação para vermos todo aquele escândalo ser revelado em que muita grana circulou, seja em malas de dinheiro, seja em remessas para o exterior. Nenhum banco sofreu consequências, nenhum banco.
Então, quando a gente observa o histórico do Brasil nesse aspecto, é óbvio, é evidente que temos um problema grave, há uma leniência muito grande do poder público com essas instituições. Eu vou citar um caso aqui, Caniato, que as pessoas não se atentam, mas está aí estampado na nossa cara. Há um dos maiores bancos privados brasileiros que devia dezenas de bilhões de reais para a Receita Federal. E aí, num determinado momento, conseguiu, num julgamento disputadíssimo no CARF, não vai precisar pagar a sua dívida. Aí, esse mesmo banco, hoje, o seu presidente faz parte do conselhão do Lula. E adivinhe, este mesmo banco que teve esse julgamento benevolente no CARF, que fez com que ele não precisasse pagar dezenas de bilhões de reais em impostos, ele agora foi apontado como o maior devedor de São Paulo, com 20 bilhões de reais de dívida tributária. Só que não se fala disso. A própria imprensa não vai falar, em geral, dessas instituições, porque normalmente essas instituições elas vão operando para ficar bem com todo mundo. Mas isso é o retrato do Brasil. Essas que a gente está acostumado a olhar, né, para essas instituições privadas, não, puxa vida, essa é uma instituição séria. Não são, não. Mamam na mesma teta que os bancos master da vida, mas fazem com mais elegância, com mais discrição. Mas usam os mesmos métodos para oferir os mesmos benefícios. Isso está na nossa cara. Então, este relatório do Departamento de Estado norte-americano atesta o óbvio, atesta o que todo mundo vê, mas nós, como brasileiros, nos acostumamos a achar isso normal. Não é. É uma aberração, mas é também mais um sintoma de um Brasil que não permite funcionar da maneira que deveria. O Brasil é feito para que todo mundo sempre precise de um favor, para que todo mundo sempre precise de um amigo, para que todo mundo sempre queira conversar tomando um esquinho em Londres ou no boteco da esquina, mas que no final saia um bom acordo para os dois lados. Pois é, deixa eu chamar também o Luiz Felipe Dávila, para analisar esse posicionamento, esse relatório, né, desenvolvido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Dávila, acho que tem alguns aspectos que a gente pode analisar, mas algumas pessoas da nossa audiência trouxeram ou relembraram aquelas medidas que tinham sido tomadas pelo governo norte-americano em relação ao ministro da Suprema Corte, né, a imposição da Magnitsky ao ministro, e aí muitas discussões que foram feitas internamente aqui no Brasil para ofertar uma alternativa ao ministro em questão e seus familiares. E aí só deixa eu relembrar o trecho do documento aqui do Departamento de Estado, que menciona que juízes brasileiros agem com forte viés político e proferem decisões com ampla relevância doméstica e pretendido impacto internacional. Trata da questão Magnitsky, dá para conectar esse episódio, esse evento, ou você observa que, na verdade, está tratando de outras coisas? Está tratando de outras coisas, Caniato. E aí é importante colocar o espírito da Constituição americana e como é que eles enxergam a gente. A Constituição americana é muito clara. Ela foi criada para limitar o poder do Estado. Limitar o poder do Estado e garantir o maior grau de liberdade possível para o cidadão. Nos Estados Unidos é a seguinte coisa: o que não está na lei, o cidadão pode fazer. Pronto, ponto. Então, quando nós temos hoje uma Constituição que é totalmente desrespeitada e interpretada de maneira subjetiva e de acordo com a crença pessoal de cada juiz, isso cria pânico num país como os Estados Unidos, que olha e fala assim, bom, mas então não é o que está na lei que vale, é o poder discricionário do juiz interpretar a lei do jeito que ele quer. E qual foi o principal evento que pegou os Estados Unidos, Caniato? Não foi a Magnitsky, foi justamente a atuação arbitrária de um ministro, esse mais polêmico da Suprema Corte,
que simplesmente cassou o poder das empresas americanas das redes sociais no Brasil. Lembra o episódio com o X? Isso mostra uma ingerência totalmente arbitrária, foge da lei, foge do escopo do direito e ela encaixa unicamente na visão subjetiva e arbitrária do ministro que julgou o caso. Confiscou dinheiro de uma outra empresa. Como é que é isso? Só porque tem o mesmo sócio? Não. Outra empresa vai pagar. Como é que isso existe no Brasil? Isso é um escândalo. Isso é um total desrespeito às regras do Estado de Direito. E é uma atrás da outra. Por exemplo, imagina lá o americano assistindo televisão hoje e vendo a decisão desse mesmo juiz sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro e criando uma regra que não está no Código Penal brasileiro. Ele está inventando uma regra que agora, não, prisão domiciliar para Jair Bolsonaro tem que seguir essa regra. Mas essa regra está na lei? Está específico na lei que é para fazer isso? Não está. Está na minha cabeça. E vale o que está na minha cabeça e não o que está no Código Penal. Então é assustador o grau de arbitrariedade no Brasil. É como se os juízes passassem por cima da Constituição e da lei e vale o que eles querem acreditar e não aquilo que está na lei. Então isso assusta não só os Estados Unidos, assusta qualquer nação civilizada e democrática. Esse aqui é o país da juristocracia, é o poder judiciário acima de todos os poderes, legisla, governa, interpreta a lei do jeito que quer e ninguém pode falar nada porque não tem a quem recorrer. Então o Brasil vive hoje uma juristocracia. Esta é a verdade. Pois é, passa para o Mota. Também mensagens aqui de telespectadores que lembraram das decisões em relação a redes sociais, né? Redes sociais, empresas de mídia são norte-americanas, em sua grande maioria. Há algumas chinesas que operam em nível global. Deixa eu passar para o Mota também refletir sobre esse relatório que foi produzido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eu acho que não deu nome aos bois, né? Não deu os exemplos dos casos ou das medidas tomadas pelos juízes americanos, mas retomando as últimas medidas, eu acho que a gente consegue identificar exatamente do que se trata esse relatório, né, Mota? Caniato, eu tenho profundo respeito pelas mudanças que Donald Trump está realizando, tanto na política interna americana quanto na geopolítica mundial. Há 2 semanas atrás, eu escrevi um artigo chamando a atenção para o impacto dessas mudanças que muita gente não percebe. Mas eu não vejo esse relatório como nada muito importante. Ele não tem nenhuma informação nova. Os problemas com o sistema de justiça do Brasil já foram diagnosticados há muito tempo. Não falta diagnóstico, faltam caminhos para a solução. E a política externa americana em relação ao Brasil, é preciso que a gente diga, tem sido marcada pela confusão. Houve um momento no passado recente em que se chegou a acreditar que o governo Trump tinha o objetivo claro de contribuir para o aperfeiçoamento das instituições no Brasil, principalmente a justiça. Mas o sentimento agora é que esse momento passou. Pois é, notícia em destaque, os Estados Unidos, por meio do Departamento de Estado, produziu um relatório apontando falhas estruturais no sistema de justiça aqui no Brasil no combate a crimes financeiros. E aí, em dado momento, o relatório destaca que juízes, no caso juízes brasileiros, agiriam com viés político e aí tomavam decisões com ampla relevância doméstica, ou seja, aqui no Brasil, mas com um pretendido impacto internacional. E é preciso também lembrar daquelas decisões que tratavam de, por exemplo, o bloqueio da conta de alguém, uma conta em uma rede social. Só que a conta somente no território nacional. E em algum momento, ao longo desses últimos anos, houve uma manifestação do juiz para determinada empresa, ordenando que o perfil também fosse derrubado
fora do território nacional, né? Ou seja, essa pessoa também não poderia acessar a sua conta nos Estados Unidos. E aí muitos fazem também essa conexão. Deixa eu passar para o Bruno Musa. Talvez o Bruno queira fazer um complemento após a análise dos nossos comentaristas, mas também analisando e trazendo um apontamento sobre as falhas estruturais no sistema de justiça no combate a crimes financeiros. Quando se trata disso, o que é preciso também analisar e considerar? Porque esse seria um outro capítulo, né, da discussão. Esse é um outro capítulo, ainda mais com a decisão que a gente acabou de ver agora há pouco, né, Caniato? Decisão em que o que aconteceu foi que, através de uma liminar, ao menos por enquanto, veremos se será derrubado ou não, o que acontece é que o COAF, que é o órgão que combate a prevenção, que faz a prevenção à lavagem de dinheiro, que combateria esse tipo de prática, ele passa a ser diretamente direcionado, digamos assim, ou passa a ter uma intervenção brutal de um outro órgão no Brasil. Como é que a gente pode passar a confiar que você só vai poder soltar dados referentes a uma eventual prática de desvio ou lavagem de dinheiro se essa pessoa já estiver sendo investigada? Isso significa que aqueles processos que ainda estão em campo de início de processo, ele não pode mais necessariamente se tornar uma investigação. Como é que você vai quebrar ou divulgar os dados bancários pelo COAF se ele não ainda se tornou uma investigação? Claramente, vários processos, como do Banco Master e do INSS, sofrem interferência direta com relação a isso. O COAF não pode mais divulgar determinados dados, uma vez que a investigação ainda não foi adiante. Isso significa que uma decisão acaba interferindo em várias outras. Ou seja, imagina, por exemplo, um início de um processo de investigação de práticas do crime organizado. O COAF não necessariamente mais pode divulgar os dados como antes era feito e agora foi feito através de uma liminar. Então, claramente, para se defender ou para blindar, proteger alguns, a gente pode ver uma prática que distorce todo um sistema de um país como um todo, ainda mais um órgão em que, hoje em dia, é extremamente relevante para investigações, onde o crime organizado cresce cada vez mais. Então, o que nós vemos é um viés claramente político que interfere no nosso dia a dia. Pode parecer muito longe, mas interfere no nosso dia a dia. Pois é, a gente vai seguir acompanhando, inclusive, essas manifestações do governo norte-americano em relação ao posicionamento da nossa justiça ou daqueles que representam a nossa justiça. Quando a gente olha para a Suprema Corte, os ministros que lá estão.